Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, antes da Epifania, dentro do tempo do Natal. O Evangelho de hoje se encontra lá em João, capítulo 1, versículos 19 até o 28, que nos diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. João Batista era um profeta ascético, que vivia nos desertos, também famoso como sendo o último profeta do Antigo Testamento, podemos dizer assim. E sua missão é então preparar o povo para a vinda do Messias. Foco de sua pregação, conversão, e ele também fazia o batismo. Não o batismo sacramental, como a gente tem hoje como sacramento, mas era um batismo de arrependimento. Para quem não sabe, o batismo não era tão comum dentro do judaísmo. Geralmente as pessoas que passavam pelo batismo é quem vinha do mundo pagão, para poder então entrar ali no judaísmo. E aí nós temos os sacerdotes e levitas que foram então enviados lá de Jerusalém. Jerusalém, que era a cidade onde tinha-se a centralidade teológica da época para o judaísmo. Os sacerdotes e levitas eram os representantes oficiais ali do culto lá então em Jerusalém. E a pergunta deles é muito rápida, clara e direta: Quem és tu? Eu acho bonito porque João, na hora, é muito claro: eu não sou o Messias. João tem muita consciência de quem ele não é. E aí é engraçado pensar nisso, porque tem muita gente por aí que não tem consciência nem de quem é, quanto mais de quem não é. E aí fica tentando forçar a barra para ser alguém que nunca é, nunca foi e nunca será. Pessoas que não têm consciência de quem são, da sua vocação, da sua missão. E aí fica um forçamento de barra, sabe? E é por esse motivo que a gente às vezes tem tanta gente frustrada na vocação. Por exemplo, aquela pessoa não entendeu que eu tenho muita sede por isso, por aquilo, então vou ser freira. De repente chega lá no convento, passa um ano, não era aquilo. Você pode ter a sua sede de amar a Deus de tal forma, mas construir sua família. A mesma coisa aquela pessoa que vai então para o caminho de ser padre, mesma coisa. Gente, eu preciso ter muita cautela. Quem é que eu sou especialmente para Deus e quem é que eu não sou? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? É preciso que a gente reflita sobre isso. E João tem completa consciência de quem ele não é, porque ele sabe quem Deus é. Ele sabe que Jesus é o Messias e que ele não é Jesus. Ponto. Mas aí começam a forçar a barra e a fazer perguntas mais específicas. Por acaso tu és o Elias? Elias, na verdade, foi um grande profeta lá do Antigo Testamento. Depois ele é o profeta, porque de fato alguns levantavam essa ideia de que no futuro viria o Messias que seria o profeta. E aí ele diz: Quem és tu afinal? Para que a gente possa levar então a resposta. E aí vem a grande beleza. João se define pela sua missão, não por um título. Olha que bonito. Às vezes somos tão apegados a títulos específicos que esquecemos qual é a nossa missão. João poderia ter se colocado: Não, eu sou um profeta que estou no deserto. Eu sou um batizador porque eu batizo pessoas. Seria um título. Mas muito mais do que o título, é preciso ter missão. E por esse motivo João se auto-intitula Voz. Não como quem diz: agora esse é meu título, mas como quem diz: é porque essa é a minha visão. Voz que grita no deserto.
Eu trago isso pra gente porque às vezes me amedronta perceber pessoas que amam título, sabe? Especialmente no contexto religioso também. Ah, porque eu sou o coordenador. Não, porque eu sou o representante do padre. Porque eu sou a presidenta. Porque eu coordeno a capela e, portanto, eu tenho a chave. Aí você vai olhar aquela pessoa, ela coordena. Mas a missão de coordenar ficou de lado. Porque ela não lidera, ela não acolhe, ela não escuta, ela não é pacificadora. E aí? O título falando mais do que a missão. De que adianta termos tantos títulos e títulos e títulos e títulos, como se fosse um grande currículo, se a gente não executa, não põe em prática aquilo que a gente tanto diz que é. João Batista nos dá uma tapa na cara, nos dizendo de que adianta título se você não está exercendo a tua missão, amado irmão e irmã. Também vale para mim. Será que eu estou exercendo minha missão? E é interessante também quando João se coloca apenas como voz, como quem diz, é porque eu não sou o principal. Eu não sou. Apenas eu estou aqui para orientar. Sabe como o Google Maps, que tem o som lá no carro, direita, esquerda, mas o foco não é escutar aquela voz, é só seguir o que ela diz, porque eu quero chegar em um lugar, e o lugar é que é mais importante. O lugar é o Messias. João entendeu isso muito claramente. Eu não posso ser o mais importante, mas aquele a qual estou guiando vocês. Né? E aí, ele inclusive disse, mas por que você anda batizando se você não é o Messias, nem é Elias, nem os profetas? E aí ele vai e coloca, eu batizo apenas com água. Mas ele que vai vir depois de mim, eu não mereço nem sequer desamarrar a correia de suas sandálias. João automaticamente se coloca em posição, né, de grande humildade. João Batista entende que ele é nada comparado a Cristo. Ele é somente uma voz. E tudo isso aconteceu, como diz aqui, lá em Betânia, região do deserto, associada à pregação de João Batista sempre. E também lá foi início do ministério público de Cristo. Eu posso até te fazer uma pergunta, né, para você poder pensar um pouquinho agora. Qual é a região desértica? Qual é a Betânia que Deus te chama também a ir lá ser voz? Pense sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.